Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Direção-Geral Política de Defesa Nacional. Este é um podcast sobre defesa nacional e igualdade que tem como objetivo fomentar a literacia de defesa junto do público, explorando e relacionando as temáticas da defesa nacional, equidade e igualdade. No nosso podcast de hoje, que tem por tema a juventude e defesa nacional, procurando abordar desafios, dificuldades, oportunidades e boas práticas nacionais e internacionais com foco, evidentemente, no âmbito da igualdade e integração da perspectiva de género, temos como convidados o Dr. Manuel Matos dos Santos e a Dra. Joana Lopes. Na produção, a Cláudia Bicho e a Patrícia Carvalho, e no nosso apoio técnico indispensável, a Lígia Ferreira e o David Matos. O Dr. Manuel Matos dos Santos atualmente é o secretário-geral da Comissão Portuguesa do Atlântico, sediada no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e entre janeiro de 2019 e março de 2023 foi presidente da Youth Atlantic Treaty Association Portugal, conhecida por IATA Portugal. A doutora Joana Lopes é recém-doutorada em História, Estudos de Segurança e Defesa, com uma tese sobre o contra-terrorismo e é colaboradora na nossa Direção-Geral, a Direção-Geral Política de Defesa Nacional. Participou ao longo da sua carreira em diversos programas internacionais e eu permitia-me sublinhar, doutora Joana, se me permite, em 2017 foi uma das representantes de Portugal em Tóquio no âmbito do programa Mirai do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Dr. Manuel, sendo um jovem que se tem dedicado a pensar, a estabelecer uma rede de jovens profissionais e académicos oriundos dos diferentes países da Aliança Atlântica, evidentemente com enfoque em questões de segurança e defesa, poderia sucintamente descrever a sua experiência e testemunho e a importância da igualdade entre mulheres e homens neste âmbito? Bom, antes de mais, muito boa tarde, Sr. Coronel, a doutora Joana Lopes, também é um prazer enorme estar aqui a debater estes temas que são tão importantes para nós. Agradeço muito o simpático convite que me foi endereçado também pela Direção-Geral de Política de Defesa Nacional. E, de facto, estes temas de segurança e defesa, e também num âmbito mais geral de relações internacionais, foi algo que desde muito cedo me despertou interesse. Ainda estava eu a tirar a licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais e foi através de uma simulação de um cenário de crise, portanto, no âmbito da NATO, que me deparei com o trabalho promovido pela Comissão Portuguesa do Atlântico e com a sua ala jovem, que é a Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico. A IATA, como é conhecida? Exatamente, a AJPA e a sigla internacional, nós temos uma vasta rede internacional, que é a IATA Portugal, referente à Youth Atlantic Treaty Association. Ou seja, importa dizer que a IATA é a mais antiga do espaço ocidental, das alas jovens do espaço ATA, Atlantic Treaty Association, que promove este encontro entre jovens e os decisores políticos, militares, diplomatas, académicos, a partir do qual, uma vez por ano, nos encontramos em Lisboa, portanto, recebemos... É sempre em Lisboa, portanto, quando Por norma, costuma ser em Lisboa, estes encontros, uma semana, ou na Força Aérea, ou no Exército, ou também na Marinha. E, de facto, é uma semana pródiga no debate, na reflexão destes temas de segurança e defesa, e que vai aqui ao encontro de uma das grandes prioridades da Comissão Portuguesa do Atlântico e também da sua ala jovem, que é precisamente a igualdade de género. Ou seja, nós, na mobilização que fazemos de estudantes internacionais e também jornalistas que se juntam a nós em Portugal, uma das grandes preocupações passa precisamente pela diversidade a nível de nacionalidades. Portanto, quanto mais representantes tivermos do espaço ocidental, da NATO e também fora destes atualmente 31 Estados-membros que fazem parte da NATO, também aceitamos com maior agrado, porque o mais importante aqui, de facto, é promover os valores que nos unem, que é a liberdade, a democracia, o Estado de Direito, o pluralismo e a segurança coletiva. E a par desta diversidade de nacionalidades é muito importante também haver igualdade de género. Sim, ou seja, a diversidade nós, por de entre género, os nossos participantes, que acolhemos, e estamos a falar aproximadamente de 40 a 50 participantes aos quais damos as boas-vindas em Portugal, portanto aqui também com uma forte índole da nossa diplomacia pública, a grande prioridade é de facto que haja uma equidade
Sentem que têm chegado a esse patamar, têm conseguido atingir esse objetivo específico da igualdade de género, digamos, nessa semana, podemos quase que dizer uma semana de campo, porque estão no terreno, não é? Sentem que têm vindo a conseguir estabelecer essa paridade, ou seja, que o número de jovens raparigas e de jovens mulheres e de jovens rapazes e homens está cada vez mais em paridade, sentem isso? É uma pergunta muito interessante, Sr. Coronel, porque eu juntei-me à JPA, IATA Portugal, em 2015, na altura precisamente quando estava a estudar, e desde então para cá tenho vindo a sentir cada vez mais o interesse e a participação de mulheres, neste caso de jovens estudantes connosco, e isso é um dado muito positivo. Porque temos cada vez mais esse interesse, cada vez mais as candidaturas a chegarem-nos também, portanto, de sexo masculino e também feminino, e isso é algo que nos agrada e é algo que queremos continuar a promover. Eu não diria que nós na JPA não há um número preciso quando estamos a fazer essa modelação, claro, porque aqui também o background académico, profissional, as motivações contam muito, mas sem dúvida nenhuma que haver aqui uma equidade é fundamental para nós, tanto a nível de participantes, como também das pessoas que compõem a nossa equipa. Portanto, quando estamos a falar da direção executiva, digamos assim, da ala jovem, em que nós queremos que haja equidade entre sexo masculino e também sexo feminino. Muito bem. Essa origem das empresas e das universidades, do meio académico, sentem que há uma maior proveniência, por exemplo, de cursos, porque estamos aqui claramente a falar do Atlântico, Aliança Atlântica, tendencialmente de segurança e defesa. Sentem que desse universo das empresas e, sobretudo, do meio académico, está mais relacionado com algum tipo de cursos, sei lá, relações internacionais, ciência política, ou também têm de outros cursos mais vocacionados a áreas que não identificáveis tão diretamente com a segurança e a defesa? Sim. O nosso objetivo, enquanto entidade que promove a diplomacia transatlântica, é precisamente termos cada vez mais pessoas interessadas nos valores que se encontram subjacentes à realidade ocidental e da própria NATO. Uma vez mais, os valores que nos unem. A NATO por si só é diferente de outras organizações pelos valores que defende, neste caso a liberdade e a democracia. E temos sentido também um crescimento no nível do interesse, até naturalmente pelo que está a acontecer na Europa e no panorama internacional em que regressou, temos aqui o regresso da guerra ao continente europeu, e temos registado um interesse, por norma sim, como dizia bem o Sr. Coronel, eram muito pessoas dos cursos de ciência política, relações internacionais, mestrados também na área do desenvolvimento, da cooperação internacional, mas cada vez uma heterogeneidade maior está a suscitar cada vez mais esse interesse derivado do que estamos a viver na Europa. Há uma maior consciencialização. Eu lembro-me que quando me juntei à JPA e IATA Portugal, muitas vezes até as pessoas mais ou menos da minha idade, estamos a falar na altura quando eu tinha 18, 19 anos, muitas pessoas até confundiam a própria NATO com a ONU. Não sabiam ao certo quais eram as responsabilidades de cada organização. Ora, eu diria que hoje essa realidade tem vindo a alterar-se, porque as pessoas estão mais conscientes para a importância da NATO enquanto uma aliança de defesa. E isso é muito importante referir, e algo que é um dado também que me parece pertinente é que, de facto, são os países, são os Estados-membros que fazem parte da Aliança Atlântica que pedem, que solicitam para fazer parte da NATO. E isto para nós, viver em Estado de Direito, ser a voz dos cidadãos ao quererem juntar-se a uma aliança como a NATO e que lhes permite viver essa segurança e defesa e terem cada vez aqui melhores índices ao nível de qualidade de vida e de progresso e desenvolvimento social, é algo que nos parece fundamental. Ou seja, os países que ao longo da história, desde a fundação da NATO em 1949, o qual também Portugal é um Estado-membro fundador, os 12 que na altura fundaram a NATO, que têm vindo a promover precisamente estes valores e que pedem para fazer parte da Aliança Atlântica. E isto é completamente diferente do que nós temos vindo a assistir por intermédio de países autocráticos, como é o caso, por exemplo, da Rússia, em que anexam um país, como está a acontecer neste caso com a Ucrânia, que vai contra a vontade do próprio país. E isto é uma diferença
esta dicotomia é algo que me parece que os jovens têm vindo a perceber-se cada vez mais e, nesse caso, fico extremamente orgulhoso porque sinto que estamos do lado certo da história. Quando eu digo estamos, estou a falar de Portugal, da nossa diplomacia, da política externa portuguesa e nada me poderia deixar mais orgulhoso que isso. Só para terminar esta parte e antes de passar a palavra à doutora Joana, é fácil encontrar-vos nas redes sociais, para quem nos está a seguir, muitos jovens que nos estão a seguir, é fácil encontrar a IATA e a associação, é relativamente fácil lá chegarem, imagino eu, não é? Sim. Porque se tiverem essa curiosidade também podem explorar a partir daí. Sem dúvida nenhuma. Nós também com o fenómeno que são as redes sociais, que têm fatores positivos, negativos, como em tudo na vida, é preciso sabermos retirar aquilo que tem de bom e corrigir aquilo que poderá ser menos positivo. Mas, de facto, com o aparecimento das redes sociais, nós conseguimos expandir em muito a nossa imagem e os nossos valores. Se antigamente as redes eram mais fechadas, a própria rede IATA, ATA, hoje em dia está ao dispor. Mesmo a Comissão é muito fácil. A Comissão Portuguesa também tem presença no LinkedIn, no Instagram, tem sido também uma das nossas grandes apostas, essa abertura. E aquilo que nós fizemos na nossa aula jovem, portanto a JPA, está a ser feito, está a ser desenvolvido também ao nível da própria Comissão Portuguesa do Atlântico, que é abrir tanto a Comissão como a sua Associação Jovem à sociedade civil. Foi isso que nós fizemos desde 2020 na Associação Jovem, em que abrimos a categoria de membro a qualquer pessoa, a qualquer jovem com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, interessados na nossa missão e em fazer parte, em juntarem-se às nossas conferências, aos nossos debates. Isto não só numa ótica de participação, de ouvir o que temos a aprender e apreender com os militares, políticos e académicos que fazem parte destas nossas dinâmicas, mas também para terem voz. Nós queremos dar voz aos jovens, permitindo-lhes moderar painéis, transmitirem a sua opinião, e acreditamos que a Comissão Portuguesa do Atlântico e a JPA são de facto uma plataforma primordial para o desenvolvimento das próprias soft skills de cada jovem e de cada pessoa que se junta a nós. Portanto, hoje é uma realidade essa abertura da nossa Comissão e da Associação a qualquer pessoa que ela queira fazer parte, e estão sempre convidados para participarem nos nossos eventos, que importa dizer, têm o apoio permanente do Ministério da Defesa Nacional e também do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e, naturalmente, também da própria NATO e da sua diplomacia pública, NATO-PDD. Muito bem. Doutora Joana, a defesa e a pátria é um direito e, sobretudo, um dever fundamental de todos os portugueses e portuguesas, o que não está naturalmente dissociado dos valores de soberania, de cidadania e do papel de Portugal no mundo. Numa breve tentativa de diagnóstico, quais serão, na sua opinião, no seu entendimento, as principais dificuldades e desafios que identifica para a juventude o link, a ligação entre juventude e defesa nacional, no sentido da sensibilização de uma geração mais nova, mais jovem, para as questões da defesa e, eventualmente, da carreira militar, incluindo aqui, evidentemente, uma representação mais equitativa de mulheres e de homens. Boa tarde, antes de mais, Sr. Coronel Manuel, é um gosto aqui estar, muito agradeço o convite. De facto, a sua pergunta é muito pertinente, esta matéria que hoje aqui debatemos é muito relevante porque, de facto, os jovens são líderes e são o futuro, sendo nós a geração mais qualificada de sempre. Eu penso que esta questão aponta para dois principais aspectos. Por um lado, temos a questão das dificuldades no âmbito da juventude e da defesa, e por outro lado a questão das dificuldades relativas portanto, à equidade, portanto estamos a falar de representação equitativa. E nesse primeiro âmbito das dificuldades, eu penso que um dos principais desafios atualmente é a problemática da mobilização e da retenção de jovens nas Forças Armadas, porque o nosso principal grupo-alvo são os jovens. E, de facto, existem diversas evidências que os jovens, em particular os jovens portugueses, têm interesse nestas questões da segurança e da defesa e têm interesse em ingressar nas Forças Armadas. E isto é evidente não só pela participação em conferências, em cursos, mas também através, por exemplo, de inquéritos e de portanto, estudos de opinião que se têm feito. Por exemplo, se me permitem citar a DGRDN, que é a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional,
fez um estudo sobre jovens e Forças Armadas, que foi realizado em 2018 e publicado em 2019, e demonstrou isso mesmo, isto é, que os jovens têm de facto interesse em ingressar nas Forças Armadas, isto é, que colocam essa possibilidade de entrada na carreira militar como uma escolha profissional. Portanto, há interesse. Mas há aqui um problema. E qual é que é esse problema? É que, apesar de existir interesse e dos jovens manifestarem, portanto, interesse em ingressar nas Forças Armadas, isso não significa automaticamente que se apresentem como candidatos. Esse é o primeiro problema. Exatamente, aí, é o primeiro problema, ou seja, não há uma relação causal entre a manifestação do interesse que é positivo e a apresentação de candidatura, o ingresso efetivo. E por isso, aí é que está o desafio principal, eu considero que é importante criar as condições necessárias, atrativas para mobilizar e reter estes jovens. E neste sentido, pegando na expressão da sua pergunta, não me parece ser suficiente promover portanto, o ingresso nas Forças Armadas apenas com base na ideia da defesa da pátria, portanto, na defesa, portanto, na ideia de servir o país, na ideia de espírito de missão. Vejamos, isso é um argumento muito nobre, é uma argumentação, uma motivação legítima, são as Forças Armadas que asseguram a defesa militar da República Portuguesa, não é? Que, essa, em conformidade, será a motivação essencial, claro, não é? Claro, é a base de tudo, mas poderão haver outras motivações, claro, até mais aliciantes. Sim, sim, concordo. Portanto, essa é uma questão fundamental, de facto, de servir os outros. Não há nada mais honroso do que servir o país com responsabilidade, com integridade. E, de facto, como dizia há pouco, portanto, são as Forças Armadas que asseguram a defesa militar do nosso Estado, portanto, conforme os princípios que estão estipulados no conceito estratégico, conforme também os princípios que o Estado português assume em quadros multilaterais como a NATO, as Nações Unidas e a União Europeia. Mas isto por si só, sendo uma argumentação desejável, não é suficiente. Portanto, é preciso criar condições concretas, nomeadamente, por exemplo, providenciar estabilidade financeira, salários atrativos, dar apoio às famílias. Por exemplo, no estudo que eu referenciei há pouco, da DGRDN, os jovens que disseram não ter interesse na carreira militar justificaram essa escolha com o facto de considerarem que o ordenado é baixo, ou que não querem ficar longe da família e de casa. Portanto, há outras valências e há outras motivações em causa, a questão de ir lá para fora numa missão humanitária de paz, a questão de contribuir ativamente para a melhoria da condição de determinadas populações também é uma questão muito relevante. No âmbito da representação ou das dificuldades relativas à representação equitativa, eu penso que é uma dimensão que pode ser analisada sobre várias perspectivas. Uma delas é operacional e outra delas é política. E no âmbito operacional, eu penso que não existem dificuldades de maior, porque a questão do acesso às oportunidades são iguais para todos. Sim. Mas do ponto de vista político, isto é, do ponto de vista de acesso a determinados cargos ou de liderança, eu penso que é uma questão mais controversa e que está sujeita a determinadas interpretações políticas ou ideológicas e, de facto, ainda há esta noção que as mulheres não Talvez podem... porque, se calhar, este é um processo que, na realidade, quer queiramos, quer não, é muito recente ainda. Sim. Portanto, há que vencer uma série de barreiras de algo que está a ser criado e inventado quase que todos os dias, não é? Agora, na realidade, em relação ao que a doutora Joana está a referir, Portugal não se pode dar ao luxo de dispensar metade da sua população. Exatamente. Isso não pode acontecer, nem em Portugal, nem em país nenhum no mundo, obviamente. Não é? Claro, concordo inteiramente. Portanto, a sociedade tem esta ideia de que as mulheres não podem falar sobre assuntos relativos à segurança e à defesa, porque há uma certa... ou é referido que as mulheres são demasiado emocionais para falar sobre guerra, terrorismo, etc. E isso não pode estar mais longe da verdade, porque a emoção, ou demonstrar essa sensibilidade, não é uma característica marcadamente feminina, é uma característica humana. E, de facto, no meu entender, a presença das mulheres na defesa nacional é desejável, é muito importante e que deve ser valorizada, sobretudo, com base na competência e no mérito. Aliás, as nossas militares, portanto, as nossas mulheres militares, são elementos cruciais para a credibilidade externa do Estado português. Portanto, no cumprimento dos nossos compromissos, portanto, no quadro multilateral,
e são de facto ativos estratégicos em qualquer operação militar e colaboram de forma exímia com os seus colegas. E, portanto, esta dimensão, para terminar, da igualdade de género é, de facto, uma linha estratégica da política de defesa nacional. Dr. Manuel, eu lançava-lhe um repto similar. Considerando desafios e dificuldades, evidentemente, o que é que se poderá fazer de novo? Ou, se quisermos, o que é que falta fazer para aproximar ainda mais a juventude, e em especial no feminino, de matérias e temáticas relacionadas com a defesa nacional? E eu aqui pedia-lhe para se apoiar eventualmente na experiência nacional e internacional que nos apresentou há pouco, recordando um ou dois exemplos que nos possa trazer aqui à mesa para colaborar no dirimir desta questão. Sr. Coronel, eu achei muito interessante também a partilha que a Joana fez connosco e pegando aqui muito rapidamente nesta vertente emocional que muitas vezes é referido, mas que se formos olhar do ponto de vista concreto não faz sentido absolutamente nenhum, na medida em que são vários os estudos que referem que a participação de mulheres em negociações para a paz aumenta até 35% a probabilidade de maior duração de consensos. Portanto, isto é o papel que as mulheres podem trazer e devem, e no futuro estou certo que irão trazer para áreas tão importantes e determinantes como é a segurança e defesa. No que se refere à participação e ao aumento dos quadros das nossas Forças Armadas, com todos os problemas que se encontram inerentes também e que nós sabemos hoje em dia, nomeadamente ao nível do recrutamento e também da retenção de militares em Portugal, algo que eu tenho vindo a dizer, também em algumas partilhas que temos feito enquanto Comissão Portuguesa do Atlântico, é de facto que tudo começa com a opinião pública e com um debate público tal como este que está aqui a ser feito e promovido. Este só pretende ser um pequeno contributo para muitos, abrir alguns caminhos para estas questões, evidentemente. Não é uma solução, mas é um contributo. Mas na nossa ótica, e nós fazendo parte também de projetos de associativismo, é assim que se começa para fomentar essa opinião pública, porque nós sabemos que é a opinião pública mais unânime que depois vai levar à tomada de decisão política. E nesse sentido considero que talvez terá chegado o momento de nós olharmos para o Dia de Defesa Nacional, porventura até de o repensarmos nos moldes em que são feitos, estendendo mais do ponto de vista temporal e de suscitarmos maior interesse por parte dos nossos jovens, sejam mulheres, sejam homens, nos temas inerentes à segurança e defesa. E até, porque não pensar, quando nós falamos em soberania, nos valores da pátria, porque não também incorporar esses módulos desde logo no ensino obrigatório, portanto, até ao 12º. Teríamos aqui outras áreas também de enorme interesse. Formação para a cidadania, muitas vezes também falamos de áreas como as finanças, também como a programação, que é cada vez mais importante, até para o futuro, as digital skills, conforme se costuma dizer, mas de facto considero que é muito importante estes temas serem abordados desde logo no ensino obrigatório para que possa suscitar esse interesse. E quando muitas vezes a velha questão que se coloca muitas vezes da própria obrigatoriedade ou não do serviço militar, eu acho que desde logo é um mau início quando nós perguntamos, quando estamos a formular a pergunta e dizemos se será obrigatório. Ninguém gosta de coisas obrigatórias, não é? Portanto, é um bocadinho, eu acho que a defesa em Portugal deve atuar também, por exemplo, como uma empresa atua, que não é a empresa que vai solicitar um determinado quadro, mas sim criar a capacidade de atração para que um colaborador se possa querer juntar à empresa. E acho que esse é um desafio em qualquer área da sociedade. Isso é uma dinâmica muito dos jovens. Ou seja, exatamente, tem que ser mesmo procurar
sempre alguma coisa diferente, melhor, de uma ambição... Temos que ser nós, enquanto entidade patronal, cativar. Seja uma empresa, seja, neste caso, para as nossas Forças Armadas, a cativar as pessoas a quererem juntar-se a esta missão, que, como a Joana referia, é tão nobre e que, de facto, precisamos ter mais pessoas e também de as reter, tornando a carreira atrativa. Portanto, eu julgo que, ao incorporar estas dinâmicas no ensino, desde logo, e também repensar os próprios moldes do Dia de Defesa Nacional, poderia ser um começo para suscitarmos isso que nós queremos, que é termos mais pessoas a juntarem-se a esta nobre missão. Doutora Joana, concretizando e falando daquilo que é o que está na gênese do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, portanto, a integração da diversidade e perspectiva de género, e procurando também aqui puxar, tal como fiz com o Dr. Manuel, um bocadinho a recordar-se de algo que já tenha vivenciado, puxava aqui um bocadinho à sua experiência do Japão. Ou seja, o que é que daquela experiência que teve naquela organização do Ministério dos Negócios Estrangeiros de um país que é parceiro, da NATO e de Portugal, evidentemente, e com quem temos relações bilaterais muito intensas e profícuas, dessa ação, que pistas ou o que é que nos pode trazer, digamos, também para contribuir para este debate, que é aproximar a juventude às temáticas da defesa nacional e da segurança? Sim, é uma excelente questão, mas a minha resposta também vai muito no sentido que o Manuel estava a dizer. Portanto, penso que a prioridade fundamental é apostar na educação, portanto, como elo central de aproximação entre a juventude e a defesa nacional. É preciso, sobretudo, desconstruir estereótipos, ou seja, é preciso explicar o que é isto da vida militar, o que é que o militar faz, ou seja, é necessário demonstrar que o trabalho do militar vai além do uso da força militar em sentido estrito. Se me permitem utilizar aqui uma expressão muito informal, mas acho que pedagógica e elucidativa o suficiente, tal como um diplomata, ou melhor, tal como o trabalho de um diplomata não é comer croquetes, o trabalho do militar não é ser o Rambo, entre outras analogias. Portanto, o trabalho de uma oficial de informações não é ser o James Bond ou uma Bond Girl, não é? Portanto, é preciso demistificar, desde logo, ensino básico, portanto, apostando na formação, na educação, todos estes estereótipos a fim de promover uma mobilização e uma retenção nas Forças Armadas, nos assuntos de segurança e defesa. E, de facto, quando eu estive no Japão, que foi um programa direcionado para questões políticas e também de segurança, percebeu-se por parte do Japão, que é tradicionalmente uma sociedade conservadora, um esforço de adaptação a estas novas realidades, porque de facto as mulheres que foram falar nos painéis e que nos foram apresentados eram mulheres. O que não é comum, porque grande parte do staff do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão são homens, portanto há aqui um esforço tradicionalmente. Ou seja, também eles estão... Exatamente. Daí aquilo que eu há pouco estava a tentar. Estamos todos sensivelmente no mesmo patamar, por isso é que estava a falar do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, é um objetivo global, mundial, ou seja, os países uns mais avançados do que outros, mas estamos todos, diria eu, ainda dentro da mesma etapa, que é o início, não é? Que é o início. Embora importe referir que temos vindo a fazer um trabalho também positivo nessa matéria, porque se olharmos para as mulheres nas Forças Armadas, nós tínhamos 11% no ano de 2016 e em 2022 temos 14%. Portanto, temos vindo a melhorar e a tendência espero que seja para manter esse crescimento. Tem que ser, porque é como eu dizia, corresponde a metade da nossa população, não é? Claro. E também é preciso ter em conta que, portanto, as ameaças e os desafios que atualmente enfrentamos podem afetar de forma diferente mulheres e homens em determinadas situações de conflito. Aliás, isto é uma narrativa que tem sido veiculada, quer pelas Nações Unidas ou a União Europeia e também pela nossa defesa nacional, como, por exemplo,
isto está claramente identificado no plano setorial da Defesa Nacional para a Igualdade. Portanto, é esta narrativa de que, de facto, a igualdade de género é uma linha estratégica da nossa política de defesa. Portugal é signatário, é parte de um conjunto de instrumentos que permitem a Portugal ter uma política externa, uma política de defesa nacional mais próxima dos direitos humanos e mais próxima, portanto, dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Se me permite deixar aqui uma última nota, de facto é importante apostar em conferências, em cursos, portanto, integrar as mulheres em painéis sobre estes assuntos, por exemplo, promover sinergias com outros ministérios, nomeadamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dada a proximidade entre eixos estratégicos da política externa e da política de defesa. Por exemplo, também criar um dia da defesa nacional, um dia aberto da defesa nacional, por exemplo. Lá fora também se faz isto. Ainda não pensei nos moldes, mas podia ser um dia interessante, paralelamente ao Dia da Defesa Nacional, no sentido de promover o que é que nós fazemos e desconstruir os tais estereótipos e perceber o que é que os militares e o que é que civis fazem pela nossa defesa nacional. De facto, os jovens têm um conjunto de valências que devem ser aproveitados pela defesa. Por exemplo, sabemos que hoje em dia a segurança tem uma abrangência significativa, não se restringe estritamente aos assuntos militares, inclui domínios como o político, o ecológico, o ambiental, etc. E os jovens têm tido um papel muito preponderante neste tipo de matérias, como, por exemplo, a questão das alterações climáticas, o combate ao extremismo violento, entre outras matérias. Portanto, a defesa nacional pode e deve aproveitar estas valências, este ativismo, para trazer os jovens para a defesa, porque estes domínios e estes assuntos, essas novas ameaças, têm repercussões diretas na nossa política de defesa. E é bom que aproveitemos estas valências. Aliás, a NATO e a União Europeia já fazem isso. Por exemplo, estávamos há pouco a falar sobre o NATO Youth Summit, e que justamente promove esta narrativa de dar voz aos jovens. Portanto, estas organizações não se podem dar ao luxo de ignorar estas dinâmicas e portanto... Isso é muito interessante, Joana, porque referiste ao NATO Youth Summit, que junta vários jovens internacionais também vindos de várias partes do mundo. Isso é, sem dúvida nenhuma, fundamental, porque os temas abordados no NATO Youth Summit, por exemplo, não se resumem à China ou à Rússia. Ou ao conflito na Ucrânia. E eu muitas vezes penso nisso, acho que nós, jovens, esta geração é muito uma geração ligada às causas, muito, se calhar não tanto politizada, mas mais de causas. E quando falamos em causas estamos a falar ao nível ambiental, por exemplo, até com a sigla que hoje é muito falada, felizmente o ESG, referente ao Environment, Social e Governance. Portanto, do ponto de vista ambiental, social, o S tem aqui uma vertente fundamental e também de governança. Quando nós falamos no S, são as pessoas, portanto, criar as condições para o seu bem-estar e algo que está implícito, que é precisamente a igualdade de género. Portanto, subscrevo em absoluto, acho que devemos fomentar cada vez mais essas iniciativas, essa abertura à sociedade civil para que se juntem, para que venham abordar esses temas, porque de facto quando nós falamos em segurança e defesa, as alterações climáticas são um grave problema nessa dinâmica, ao nível das migrações também. E do ponto de vista da igualdade de género, julgo que também compete às Forças Armadas portuguesas fomentarem essa própria diversidade, inclusão e integração das mulheres nestas carreiras. Isso é determinante para que se sintam cada vez mais incentivadas, não é, a juntarem-se a estas carreiras. Portanto, à medida que se cria uma cultura de diversidade, de inclusão, de aceitação, em que qualquer pessoa, independentemente da sua proveniência, religião, seja o que for, se sente aceita e que pode fazer um bom trabalho, que ao fim do dia é tudo isso que nós queremos fazer, termos o brio pessoal e profissional na missão que estamos a desenvolver. A partir do momento em que essa estrutura está desenvolvida, não tenho dúvidas nenhumas que contaremos cada vez com um interesse maior, tanto de homens como de mulheres. Até porque eu atrevia-me a concluir, sendo a defesa essencial à segurança e a segurança essencial ao futuro, o futuro interessa sobretudo aos jovens. E, portanto, é essencial que eles se linkem aos assuntos da defesa, da segurança e que não fiquem de fora nem homens nem mulheres. Doutora Joana, Doutor Manuel, muito obrigado mais uma vez pela vossa disponibilidade e para estarem hoje aqui em mais um episódio do podcast da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
e para quem nos acompanha, espero que tenham gostado deste episódio e voltaremos a ver-nos em breve, seja na conta do Twitter da Defesa Nacional, #Política Defesa, seja no Spotify, seja no YouTube Defesa Nacional. Muito obrigado.